salve! Eu sou a Clara Verbuck, estou aqui no canal da Fórum, mais um dia com participação especial da cachorra que sempre atrapalha, para falar. Não vou falar de coronavírus, não vou falar do presidente, vou falar de algo que deveria ser um alento para os nossos corações nesse momento, que é o Dia das Mães. Eu queria primeiro falar da romantização da maternidade. Eu não vou falar sobre como as mães são maravilhosas, pessoas que seguram a onda e a barra e aguentam tudo, e muito obrigada, mãe. Olha só, eu queria falar sobre a romantização desse papel da mãe, né? Especialmente das mães solo, que são tidas como mulheres guerreiras, mulheres que seguram a onda. Sabe por que segura a onda? Porque não tem outra opção. Isso é bonito aonde que é bonito isso? Né? Uma desresponsabilização do pai, porque até onde eu sei as mulheres não fazem filhos com os dedos, não é mesmo? Sem nem mencionar a questão da maternidade compulsória no nosso país, porque o aborto é proibido, não é mesmo? Quer dizer, proibido para quem não tem dinheiro para pagar aquela clínica lá que todo mundo conhece, né? Mas é isso, né, gente? Isso aí é um assunto para um vídeo que eu tô prometendo há muito tempo. Mas no Dia das Mães ia ficar meio estranho falar de aborto, né? Mas eu devia falar. Sabe por quê? Porque muitas das mulheres que abortam são mães já. E elas estão abortando pensando no bem dos filhos, que já nasceram. Agora, nesse momento, a gente está vivendo uma outra fase da romantização da maternidade, que é uma coisa muito bizarra. Que é o seguinte: que bonito as mães agora, com seus filhos em casa, elas têm mais tempo para eles, elas estão ajudando na lição de casa. Ninguém pensa na sobrecarga que essa mulher está passando, né? Que bonito, ela tá ali fazendo as tarefas domésticas, ainda tendo que cuidar da educação do filho, porque as tarefas de casa não pararam, né? Ou então, além disso, ela tá tendo que cuidar do filho e talvez de mais gente, porque afinal de contas nós somos as cuidadoras da humanidade. Não, deveríamos ser. Não é um instinto nato nosso isso, mas é o que é a construção social da mulher, né? A mulher é a cuidadora. A mulher vai cuidar dos velhos, a mulher vai cuidar das criancinhas e geralmente sozinha. Não precisa vir nem todo homem aqui, tá? Eu queria dispensar já homem que vai dizer nem todo homem, porque se você não se encaixa, não, né? Não precisa falar nada. Olha em volta para a realidade do mundo e perceba que não é sobre você, mas sobre a estrutura, né? E a romantização da maternidade começa antes da maternidade, né? A romantização da maternidade começa antes da maternidade acontecer. É claro, e às vezes só acontece por causa dela, porque as mulheres ficam nessa, acreditando que, primeiro, elas só serão seres humanos completos se elas forem mães. Balela. Mentira. Das mais cruéis. E aí as mulheres às vezes acham que precisam casar e ter filhos e que elas são um fracasso porque elas não casaram e tiveram filhos ainda, por causa dessa ideia de que a mulher nasceu para ser o elevador da humanidade, né? Entram homens e saem bebês, sobem homens e descem bebês, sobem homens e descem bebês. Eu vou ter que gravar com essa cachorra no colo, senão ela não vai deixar eu gravar. Essa noção de que a mulher só é completa se ela for mãe é extremamente cruel, porque nós somos seres humanos completos se não casarmos, se não tivermos filhos. Cada ser humano é um ser humano completo. E cada ser humano existe para outros fins que não a reprodução. É muito cruel pensar isso das mulheres. Muitas mulheres romantizam também a maternidade achando que vai ser aquela coisa, aquele amor imediato que você sente pelo bebezinho e tal, e às vezes não é assim. Muitas mulheres às vezes entram em depressão pós-parto, porque elas não sentem esse, né? Elas não são tomadas por esse amor materno que todas as mulheres deveriam ter, o maior amor da vida e tal. Então, assim, essa construção já é muito complicada para muitas mulheres. Eu sei que muitas negam e dizem que não, os meus filhos são a melhor coisa da minha vida, e às vezes pode até ser, mas tudo bem se não for também. Eu tenho uma filha de 16 anos, eu nunca planejei ser mãe, não era um desejo meu, não era um plano meu, mas assim, eu fiquei grávida, eu resolvi ter. E eu tive a minha filha com 23 anos, eu era muito nova, e eu tive uma puta depressão, porque a minha carreira estava em ascensão na época, e quando ela nasceu, tudo parou. Parou, e não foi por culpa dela e tal, mas foi uma escolha que eu fiz, né? Não muito consciente, porque aos 23 anos, pelo amor de Deus, e isso é um outro problema, né? Homens aos 23 anos são apenas meninos, mulheres aos 23 anos segura a bronca aí. Eu vi a minha carreira ficando estagnada, tanto que assim, eu publiquei 3 livros 3 anos seguidos, 2002, 2003, 2004, eu demorei mais 4 anos para conseguir lançar outro livro. Por quê? Por mais que eu continuasse trabalhando, eu não conseguia mais me dedicar à minha vida, à minha carreira e ao meu trabalho como eu fazia antes, né? E isso
toda mulher que não tem a mentalidade escravocrata de ter uma babá para ficar fazendo seu papel, vai ter que passar por isso. Mesmo que tenha um pai ou uma outra mãe ou uma outra pessoa, né, que assuma essa maternidade junto, vai ser difícil também. Isso ninguém fala, não é um mar de rosas. O puerpério é uma loucura, o seu corpo muda, tudo muda, não é o seu corpo muda, a forma do seu corpo muda, o seu corpo muda hormonalmente. Tinha um bebê ali, você criou um bebê, e aí o seu bebê sai e você fica com tudo estranho lá dentro. Isso tudo, inclusive, já é uma questão aí, porque eu não tenho, eu estou na minha casa, minha filha está no quarto dela agora, e eu não tenho privacidade. É muito difícil trabalhar de casa, é muito complicado fazer as coisas de casa, não é só por causa do cachorro, é por causa da louça que tá lá na pia, é por causa das outras coisas todas que tem pra fazer, que ficam ocupando a nossa mente quando a gente tá trabalhando em casa. Então, home office não é essa maravilha toda aí que as pessoas acham, não. Nossa, que ótimo trabalhar de casa. Eu sempre digo, não é ótimo não, cara. Tem seus prós e tem seus contras. Claro que tem os prós, o pró de não ter que pegar um transporte pra longe, agora nesse momento me colocar em risco com o coronavírus e tudo mais, sofrer assédio no metrô, sofrer assédio no trem, sofrer assédio no ônibus, ter que acordar mais cedo, tem essas vantagens, mas a outra vantagem é que você tem que lidar, você não tem um lugar para trabalhar, não tem a separação da sua vida pública, da sua vida profissional e da sua vida privada, que é a sua casa, a sua louça, as suas meias, os seus animais, os seus filhos. Então, querer dizer agora que a quarentena está sendo maravilhosa para as mães porque elas estão convivendo com seus filhos, pode até estar sendo um pouquinho, mas é muito difícil também. Todas as mulheres com quem eu conversei estão surtando, porque não sabem mais o que fazer com os filhos. Isso, muitas mães solo. Outras mulheres, outras mães que são casadas com os pais ou as mães dos seus filhos, têm reclamado também da sobrecarga. Então, especialmente quando são casadas com homens. Então, homens, vamos se tocar aí que o trabalho doméstico também é obrigação de vocês, lindos, tá bom? Não é só lavar a louça, tá? A louça não é a única coisa que tem pra fazer numa casa. Tem chão, tem pó, tem roupa, tem mil coisas, né? E se você não é nem todo homem, então também, porque é uma exceção, né? A exceção apenas confirma a regra. E essa romantização da maternidade foi algo que eu passei, porque eu achava que a minha filha ia ser minha grande parceira na vida, tal, e não é bem assim. Os filhos, eles são as próprias pessoas deles, eles não são nossas pessoinhas de massinha de modelar que a gente faz como a gente quer que eles sejam, né? E eu acho muito engraçado pessoas que não têm filhos, que ficam dizendo que meu filho vai ser não sei o que, não sei o que, eu fico assim, me conta mais sobre como você acha que seu filho, que ainda não nasceu, vai ser. Você acha que você tem controle sobre a pessoa que seu filho vai ser? Não, você pode dar educação, princípios e tudo mais, mas não quer dizer que seu filho vai seguir nada do que você falou, tá? Queria só trazer esse dado aqui. Então, é muito complicado romantizar a maternidade. A maternidade é algo muito difícil. E a maternidade, eu não digo apenas ter o filho, é lidar com as pressões externas da sociedade sobre como você tem que criar o seu filho, como você deve criar o seu filho, o que você deve dar para ele comer, que tipo de sapato ele tem que usar. Isso é uma coisa assim, é muito invasivo. Quando você é mãe de bebê, chega as pessoas fazendo vozinha. Mamãe, eu tô com frio. Você olha e faz... Quantas vezes eu passei por isso e eu lembro que me olhavam muito, que eu era uma mãe naquela época. Hoje é mais comum, mas não tinha mães tão fora do padrão de comportamento, assim, né? A tatuagem e liberdade, né? Então, assim, achavam que eu ia virar outra pessoa depois da maternidade. E não, eu tentei continuar com os meus planos. Claro que eles foram desviados muitas vezes, mas eu levei ela para onde tinha que levar, levava para sarau, levava para lançamento de livro e levava junto comigo, até o momento que ela não quis mais ir. Mas aí é outra história. E tem esse mito da maternidade, de que a maternidade vai ser muito revolucionária e transformadora. Às vezes não é, cara. Muito, não só pelo filho, mas pelas pressões externas que a gente sofre da sociedade, né? De como uma mãe tem que se portar, como uma mãe tem que... E aí não é em relação ao filho, é em relação a ela. Como ela tem que se portar, se ela pode transar, se ela não pode transar, se ela pode rebolar, se ela não pode rebolar, se ela pode sair com tal roupa, ou ter tal comportamento, ou fumar, ou beber, porque, nossa, você tem que ser exemplo pro seu filho. Como se o filho crescesse numa bolha e o único exemplo fosse a mãe. Eu sinto de uma parte da sociedade, até por parte da família, eu sinto muita pressão, né, de ser aquela mãe
ideal, e eu não sou. E eu sinceramente acredito que nenhuma mãe, por mais que, né, exista essa pressão e tal, eu nunca tive essa pretensão, e todo mundo que me enche meu saco, eu mando tomar no cu, que é tudo que eu posso fazer, né? Outro dia eu tive que ouvir isso, sempre foi uma péssima mãe, quando ela era pequena você saía pra beber, e eu podia responder o quê? E daí? E daí que eu não posso mais ter vida então, porque eu virei mãe, né? E é um embate que eu tenho tido desde que a minha filha era pequena. E aí agora tem outras questões, né? Questões de sexo, questões de corpo. Nossa, mas sua filha vê essas fotos pelada? Eu preciso explicar pra ela que eu sou maior de idade, eu sou adulta e eu posso, né? Às vezes não tenho controle sobre algumas coisas, porque a gente não controla os filhos também, é uma novidade pra você aí, pessoa. Se você acha que você vai controlar os seus filhos da adolescência, eu só posso rir, porque não é tão fácil assim não, gente, tá? A não ser que você seja megeirão, coisa que eu não sou, né? É muito complicado. Nesse momento de quarentena ainda mais, né? Porque a gente fica trancado com as pessoas e a gente entra todo mundo em conflito, é muito difícil. Eu também, o meu maior problema com essa questão da romantização da maternidade é que a maternidade e a paternidade são coisas completamente diferentes nas noções da sociedade, são completamente diferentes. Então, paternidade é o cara que assumiu, né? Mulher é a pessoa, a mulher, mãe é a pessoa que criou, a pessoa que pariu ou, sei lá, adotou e criou. E aí, gente, existe toda também a criminalização da sexualidade feminina segue depois que a gente tem o filho, porque aí tudo que a gente fala é na hora de fazer tava bom, né? Isso aí se aplica até para violência obstétrica, né? Eu já vi muitos relatos de violência obstétrica de mulheres que ouviram isso no momento do parto, porque elas estavam sentindo dor, não estavam aguentando e não estavam respeitando a dor dela. Então é muito complicado, gente, essa romantização e essa criminalização da sexualidade feminina ligada à maternidade. Esse assunto não tem fim. Dito tudo isso, diante da bagunça do meu lar, eu tenho um recado para as mães. Mães, tá tudo bem se você não tá dando conta. A gente nunca dá. A gente nunca vai ser boa o suficiente para os olhos da sociedade e até às vezes para os olhos dos nossos filhos. Eu acho que toda mãe já se sentiu desaplaudida em algum momento, né? Por mais que os filhos às vezes digam lá para as outras pessoas o quanto eles nos admiram, o quanto eles nos acham incríveis, o quanto a gente deu força para eles, às vezes na prática não é bem assim. Então, se sintam abraçadas. Filhos, sejam decentes com as mães de vocês, vejam as necessidades delas, não fiquem dando presente de coisa para casa, pelo amor de Deus, porque, gente, deem coisa para sua mãe, para a pessoa da sua mãe, não para casa da sua mãe, tá bom? Ou não deem nada, deem a sua presença online. Eu fiz um texto lá no Outra Vibe, falando de algumas ideias do que se fazer no Dia das Mães em quarentena. Então, minha gente, é isso, espero que tenham gostado. Assinem o canal, deixem seu joinha, publiquem esse texto para suas mães, para outras mães, repliquem esse texto. Bora lidar com a realidade que não tá fácil.